Amém, amados irmãos, nesse domingo especial, domingo da Páscoa, meditando na palavra do Senhor nessa manhã, o Senhor me levou a João capítulo 6, no versículo 66, a palavra diz que, à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Aqui, meus amados irmãos, no capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 65, Jesus faz um discurso e os discípulos, tanto os discípulos como os judeus, todos se escandalizaram e disseram, duro esse discurso, quem poderá ouvir? E muitos abandonaram Jesus, muitos deixaram Jesus ali, muitos deixaram Jesus. Jesus perguntou para os seus 12 ainda, perguntou, acaso mais algum de vocês quer deixar? Vocês querem também? E eu fiquei meditando nessa palavra, o que tão duro Jesus falou nesse discurso. Ele disse que temos que comer a carne dele e beber o sangue dele, isso que Jesus estava dizendo. E a velha aliança, no Velho Testamento, Deus fez uma aliança com o povo, quando o povo foi se retirar do Egito, a Páscoa, o cordeiro tinha que ser imolado, a carne comida pela família e o sangue aspergido sobre os umbrais. A palavra diz em Deuteronômio 12, 23, somente empenha-te em não comerdes o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerão a vida com a carne. Então, Jesus estava dizendo ali algo que escandalizava os judeus, porque ele dizia que os judeus eles não comiam a carne com o sangue, porque o sangue simbolizava a vida. O discurso de Jesus foi tão duro, porque Jesus estava dizendo ali que comendo a carne e bebendo o sangue dele, significava pegar a vida de Jesus, passar a viver a vida de Jesus. O sangue simboliza a vida, e Jesus estava dizendo, bebam meu sangue, peguem a minha vida, deixem a vida de vocês e peguem a minha vida. Isso que Jesus estava dizendo. Em Mateus 16, 24, Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Então Jesus estava dizendo ali, quando ele disse, comer da minha carne e beber do meu sangue, ele estava dizendo, peguem a minha vida, abandonem a vida de vocês e vivam a minha vida. Uma vida de renúncia, conforme Filipenses 2, 6, 11, uma vida de perseguição, conforme Mateus 10, 18, uma vida de rejeição, conforme João 7, 5. Então Jesus estava dizendo, a partir de agora, se vocês creem em mim, se vocês entregarem a vida para mim, vocês vão pegar a minha vida, o meu sangue é a vida. Por isso que houve tanto escândalo, porque é duro o discurso de Jesus quando ele diz, peguem a minha vida, vivam a minha vida, porque a vida de Jesus não foi fácil. A vida dele foi uma vida de renúncia, de perseguição e de rejeição. Muitos não querem ouvir essa palavra, muitos querem comer da carne, mas não querem beber do sangue que simboliza a vida. Então que nesse domingo nós possamos refletir sobre isso. Será que nós temos bebido o sangue de Jesus, pegado a vida dele para nós? Pense nisso. Deus abençoe a todos. Todas as coisas
Pai Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, nesse domingo de Páscoa, celebrando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei como você tem passado esses dias de quarentena aí, mas sei que tem sido dias difíceis, que a gente não pode fazer muito do que a gente está acostumado a fazer, né? A gente não pode encontrar quem a gente está acostumado a encontrar, a gente não pode se reunir num domingo como igreja, mas hoje, apesar de tudo isso, é um dia de alegria para nós cristãos, porque hoje nós relembramos que Jesus vive. Nós relembramos, trazemos à nossa memória que o nosso Jesus, que foi morto naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E isso deve alegrar os nossos corações, porque a nossa esperança está baseada nisso. Eu queria compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre isso. Talvez seja uma palavra um pouquinho diferente para um domingo de Páscoa, talvez até seja uma palavra que se encaixe mais na sexta-feira, né? Mas foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Amém? O primeiro texto que a gente vai ler está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse que é um versículo bastante conhecido, né, pela gente. Eu particularmente amo esse versículo porque eu acho que ele tem muito para nos ensinar. E a primeira coisa que eu trago à mente, né, nesse texto, e não só esse, mas em toda a Bíblia, é que existe uma verdade muito grande que se aplica para nós na palavra de Deus, que é: para vivermos é necessário passarmos pela morte. Que antes de encontrarmos a vida em Cristo Jesus, nós devemos passar pela morte. Por isso que Jesus fala para que quem quer segui-lo, que deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. O que a cruz significa? A cruz significa morte. A cruz foi o método que o povo decidiu matar Jesus, através daquela morte tão dolorosa ali, que foi a morte de cruz, que trouxe morte para ele. E Jesus nos convida a trilharmos esse mesmo caminho que ele trilhou. E isso é muito forte, porque nós precisamos entender que a palavra de Deus é muito prática, e tudo que Jesus tem para mim e para você é para a gente ser vivido de forma prática. Não é que a gente vai sair daqui, né, procurar uma cruz e falar: ô galera, me crucifica ali, porque Jesus foi crucificado, né? Não, mas Jesus está mostrando para nós que para alcançarmos vida nele, nós devemos carregar a nossa cruz. Nós devemos negar a nós mesmos e carregarmos a nossa cruz, ou seja, nós devemos morrer, assim como Jesus morreu, não é? Hoje nós comemoramos, celebramos, relembramos a ressurreição de Cristo, mas para Jesus ressuscitar, ele precisou antes morrer. E dando continuidade à nossa palavra, essa foi só uma breve introdução, e eu queria ler um texto que está lá em Romanos agora, capítulo 6. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 14. Romanos, capítulo 6, versículo 1 até o 14, para a gente dar continuidade na nossa mensagem. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Agora eu queria dar um enfoque no versículo 5. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos,
já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A gente vai ler até aí, até o versículo 11. A leitura que nós fizemos foi de Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. E por que eu quis trazer esse texto para nós meditarmos nesse domingo de Páscoa, né? Porque muitos de nós temos celebrado a ressurreição de Cristo, e isso é maravilhoso, a gente deve celebrar porque foi essa ressurreição que nos trouxe esperança, mas nós devemos entender que para nós ressuscitarmos com Cristo, nós devemos morrer a morte que Cristo propõe para nós morrermos. E o texto traz para nós coisas muito importantes quanto a isso. O versículo 1 e o versículo 2, vai falar sobre a nossa natureza pecaminosa. Por que nós devemos morrer? Não sei se você já se fez essa pergunta, mas um dia eu já me fiz. Por que é necessário que nós morramos? Lá em Adão, o pecado entrou no mundo e a partir de Adão, o pecado entrou no mundo e alcançou a todos nós. Então nós já nascemos com o pecado em nós. Independente do que eu faço, independente de onde eu nasço, de como eu nasço, nós nascemos com o pecado dentro de nós e o pecado nos afasta de Deus. O pecado é tudo aquilo que nos leva cada vez com mais força para longe de Deus. Por isso Cristo nos convida a morrermos. A morte que Cristo tem para nós não é uma morte física, é uma morte desse homem, dessa mulher que existe dentro de nós, que vive pecando. Nós somos escravos do pecado, irmãos. Nós não temos escolha. Sem Cristo, nós somos escravos do pecado e o escravo não faz aquilo que ele quer. O escravo é dominado por uma força maior. E nós, sem Cristo, nós somos dominados pelo pecado. Por mais que muitas vezes eu não queira, eu vou pecar. E é necessário morrermos. É necessário que essa natureza que existe em nós morra, se nós quisermos alcançar a vida em Cristo Jesus. Se nós quisermos ressuscitar como Ele ressuscitou, se nós quisermos estar junto com Ele quando Ele voltar para nos buscar, é necessário que nós morramos. Jesus ali na cruz carregou todos os meus pecados e os seus pecados. Todos eles, aqueles que a gente já cometeu, aqueles que a gente ainda vai cometer, porque por mais que nós sejamos novas criaturas, nós ainda estamos num processo de santificação, nós não somos perfeitos, nós falhamos, nós erramos, mas Jesus já perdoou os nossos pecados. E nesse texto eu vejo duas coisas que são muito claras para nós e que nós devemos ter como certo em nossos corações e nossas vidas. Como eu disse no início, a palavra de Deus é muito prática e eu queria deixar esses dois pontos para nós meditarmos quanto a isso. O primeiro ponto é que nós sabemos que nós somos pecadores, mas também devemos saber que nós somos justificados por Jesus através da sua morte. Não tem a ver comigo, com o que eu faço ou com as obras que eu faço, mas tem a ver com o que Jesus já fez naquela cruz por mim e por você. Hoje eu e você somos salvos porque Jesus, há mais de 2000 anos atrás, veio a esse mundo como um homem, carregou o meu pecado e o seu pecado e se entregou naquela cruz. Ele fez tudo isso de coração aberto porque Ele quis vir para nos dar vida e vitória. Nós devemos saber disso e devemos saber que nós já fomos perdoados por Ele. Sabe, eu acho que a gente muitas vezes esquece disso. A gente sabe que a gente é pecador, a gente sabe que a gente erra, e a gente tem que saber mesmo, mas a gente também esquece que nós já fomos perdoados por Jesus naquela cruz. A cruz não significa mais morte para nós cristãos, ela significa perdão, ela significa vida, porque a partir daquela cruz, Jesus perdoou os meus pecados e os seus pecados e por isso nós temos vida. Por isso a gente pode celebrar hoje, domingo de Páscoa, não a morte de Jesus simplesmente, mas porque Ele venceu a morte. Isso tem que estar muito claro para nós. Está escrito tudo isso aí que eu falei, do versículo 6 ao versículo 10. Depois você pode acompanhar aí, mas eu vou ler só o 6 novamente.
Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Que velho homem? Aquele homem que nasceu com o pecado já dentro de si. Nós, que desde Adão já nascemos com isso, e até Jesus Cristo voltar, todos os homens, todas as mulheres vão nascer com isso dentro de si, pecado. E esse velho homem deve ser crucificado com Cristo Jesus, para que o corpo de pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Saiba disso, meus irmãos. O velho homem, essa natureza que já vem dentro da gente, né, independentemente da gente, já foi crucificado com Cristo. Esse velho homem já foi crucificado com ele. Basta que eu e você aceitemos isso e entregamos as nossas vidas a Deus. Saiba que Cristo perdoou os seus pecados. Saiba que a morte de Cristo já faz efeito, já não, né? Ainda faz efeito nas nossas vidas 2000 anos depois. Saiba disso, tenha convicção disso. Se você quiser aproveitar a vida da maneira que deve ser aproveitada, que é ao lado de Jesus. Sabe, sem carregar o peso. Muitas pessoas vivem com um peso muito grande sobre si, de que tem que ser melhor e tem que fazer coisas extraordinárias. Não, cara. A gente precisa simplesmente saber que Jesus Cristo veio, morreu naquela cruz e já perdoou os nossos pecados. Nós já fomos perdoados por Cristo. O nosso velho homem deve estar crucificado com Jesus. Para isso que ele veio. Não simplesmente para ele mostrar que poderia vencer a morte, porque ele sabia, ele era Deus. Mas ele veio para mostrar para mim e para você o que nós devemos fazer com a nossa vida, que é entregá-la naquela cruz, como ele entregou a sua. Assim como Jesus entregou a sua vida ali naquela cruz, ele nos convida para entregarmos a nossa velha natureza, o nosso velho homem, para que a partir da morte seja gerada em nós vida, e vida e abundância. Então, o primeiro ponto, saber que nós somos perdoados por Jesus e que nosso velho homem foi crucificado com ele. E o segundo ponto, que eu acho que complementa muito bem esse ponto, está lá no versículo 11, eu vou ler ele de novo para vocês. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Além de saber, a gente tem que considerar as nossas vidas já como mortos para o pecado. A gente não deve mais cogitar o pecado, porque a nossa natureza pecaminosa já está crucificada com Cristo naquela cruz. O velho homem que quer pecar, que vive pecando, né, e que é escravo do pecado, já foi crucificado com Cristo naquela cruz. Hoje não somos mais escravos do pecado, mas libertos para a glória de Deus. E hoje nós temos vida, porque Cristo nos deu, mas a gente deve se considerar mortos para o pecado. Sabe, porque quando a gente está morto para o pecado não tem mais autoridade nenhuma sobre a minha vida e sobre a sua. Quando nós estamos mortos para o pecado, ele não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a sua. Por quê? Não simplesmente porque estamos mortos para ele, mas porque nós estamos vivos para Deus, como diz o texto. E por isso nós devemos nos alegrar. Porque a nossa vida não é simplesmente uma vida qualquer como a do nosso velho homem, mas sim uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida em Deus. Por quê? Porque, e eu amo aquele texto de João, capítulo 14, versículo 6, se eu não me engano, me corrijam aí. E agora que está gravado vai ser muito mais fácil, né, de vocês me corrigirem. Mas eu sou bem ruim com referências, e essa eu não anotei. Se eu não me engano, João 14, 6 vai falar que Jesus disse, né, que ele é o caminho, a verdade e a vida. É essa vida que o autor de Romanos nos convida para vivermos em Deus. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não Jesus Cristo morto, mas um Jesus Cristo ressurreto. Não mais uma velha criatura, mas sim a nova criatura que nós somos. O texto vai falar sobre o batismo, né? No versículo 3 vai falar sobre o batismo. E o que o batismo representa para nós? A morte da velha natureza para o nascimento da nova natureza. A morte do velho homem para o nascimento do novo homem em Cristo Jesus. A morte para o pecado e a vida para Deus.
Isso que o batismo representa. E a gente estava conversando hoje pela manhã, né, e o Clayton falando como a gente entra nessa questão da religiosidade, das coisas pelas coisas, e a gente vai fazendo, né, até a própria ceia virou algo tão raso quanto ao que realmente é, e o batismo também. Hoje parece que as igrejas tem que ter batismo todo mês, tem que batizar um monte de gente, porque assim elas vão ser salvas. Cara, não é simplesmente porque você entrou numa piscina ou num rio, eu não sei onde é que você foi batizado, né? Que você afundou ali na água e subiu, que você está sendo salvo. Mas o batismo deve representar, ali iniciado naquele momento, sim, mas deve representar na nossa vida diária, nas nossas escolhas diárias, que nós estamos mortos para o pecado. Que nós consideramos o pecado como se não vivêssemos mais para ele, como de fato nós não vivemos. E nas atitudes diárias que nós vivemos para Deus. Que o nosso novo homem vive para Deus. Vive para Cristo Jesus. Sabe, esse deve ser o nosso pensamento. Essa deve ser a nossa intenção de considerar tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos, tudo que nós pensamos e sonhamos como novas criaturas em Cristo Jesus. Sabe, Jesus morreu e ressuscitou para nos dar esperança e certeza, né, de que da mesma forma que Ele morreu, nós devemos morrer, para que assim nós possamos alcançar a vida eterna em Deus. Sabe, o versículo 14, que não está aí no nosso texto inicial, mas eu queria deixar aqui para a gente meditar, fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Graça, favor imerecido. Tudo isso que Jesus fez por mim e por você não foi porque nós merecíamos. Ele olhou para nosso velho homem, sujo, podre do jeito que a gente estava, e mesmo assim decidiu nos amar. E mesmo assim decidiu vir a esse mundo para nos mostrar o que nós deveríamos fazer também em vida. Que nós possamos entender isso nesse domingo de Páscoa, que existe sim vida para nós, e vida em abundância, e vida eterna, e vida em Jesus, né, que é o principal, mas que essa vida, antes de tudo, passa por uma morte. Que assim como Jesus morreu, nós devemos morrer. Nós devemos entender que existe em nós algo que precisa ser sacrificado, para que possamos viver com Jesus, e para que possamos, nessa nova vida, sabermos que a morte não tem mais domínio sobre nós, como diz o texto. Versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Da mesma forma que, após a ressurreição, a morte não tinha mais efeito sobre Jesus, nós, como novas criaturas nele, como quem já nasceu de novo para Deus, não temos mais medo da morte. Pode vir coronavírus, pode vir guerra, pode vir o que for, que nós não temos medo da morte, porque ela não tem mais domínio sobre mim e sobre você. A gente fica angustiado, né, em épocas como essa, a gente fica às vezes um pouco com medo, mas a morte não tem mais domínio sobre mim e sobre você. Ela não tem mais poder sobre nós, porque nós já enfrentamos ela uma vez em Cristo Jesus e saímos dela mais que vencedores. Amém? Que você possa ficar com essa palavra nesse domingo de Páscoa. Sei que talvez não é a palavra que a gente espera ouvir num domingo de Páscoa, né? Mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração, porque isso é de extrema importância. Só existe ressurreição para quem passa pela morte. Amém? Vamos orar? Jesus, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, Pai. Que o Senhor possa nos ensinar cada vez mais acerca do que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigado pela tua morte, mas obrigado principalmente pela tua ressurreição, Pai, porque ela nos dá esperança. Que o Senhor guarde cada um de nós nas nossas casas, nas nossas famílias, que esse seja uma noite, Pai, de celebrarmos, Pai, a vida em Ti. Em nome de Jesus, amém.